tarde, pessoal. Então hoje a gente veio aqui falar para vocês a respeito de leishmaniose, né, que é algo que já vem dando dor de cabeça para a gente há alguns anos, né. Eu sou de uma geração em que a leish era tratada com eutanásia, né. Então, alguns diagnósticos a gente acabou fazendo no passado que simplesmente desanimavam a gente, né. A gente diagnosticava algo que era diferente, mas acabava desanimando quando tudo acabava culminando com eutanásia. A partir de 2016, com a liberação do Ministério da medicação única hoje que se tem para tratamento, pelo laboratório Virbac, a gente viu uma oportunidade de começar a tratar esses animais, né? Só que a gente via, na verdade, que isso era um grande tabu, né? Muitos veterinários não acreditavam que a leishmaniose estava no estado, né? Estava presente no estado. Se via muito falar de calazar, né? Como é comumente chamada a leishmaniose no Nordeste, Nordeste, Centro-Oeste, ali a região de Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Ceará, são estados onde a leishmaniose é bem conhecida. E aqui no estado, né, devido ao nosso clima, e era isso que a gente ouvia falar sempre, né, a leishmaniose ainda era algo que não existia, né, e a gente começou a comprovar que isso, na verdade, não era uma verdade, né, e começamos a identificar casos, e começamos a tratar, e começamos a ter sucesso, né. Muitos veterinários ainda acreditavam que o tratamento não seria uma solução, né, que o tratamento não funcionava, que o tratamento era caro, que era para poucos, né. Ainda não é algo muito barato, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente costuma fazer hoje em dia, né. Hoje em dia a gente vem se atualizando e tem inúmeros protocolos novos aí, com custos mais baixos, que a gente está tentando fazer com que seja legal, que seja feito, né, porque hoje em dia a gente só pode tratar com milteforam. Isso é bem importante que fique claro para vocês. Eu vou falar de protocolo e vou falar do protocolo depois preconizado pelo Brasileish, que é o órgão brasileiro que dá as diretrizes do tratamento, né? Não que não existam outros tratamentos, mas o Ministério, por precaução e por se tratar de uma doença de interesse de saúde pública, meio que tenta coordenar nós veterinários para tratarmos com alguns medicamentos em protocolos, né, fixos e fechados. Mas vocês vão ver que tem outras tantas drogas que a gente pode utilizar aí que são bem fáceis e que vocês devem conhecer bem. Mas vamos lá, tá? Vamos começar a falar da doença em si, né? Então eu sempre coloco aqui, identificando e tratando de maneira equilibrada. Por que eu digo isso? Porque a gente tem, existe um protocolo fechado. Eu digo assim, essa doença, ela não é aquela doença que vocês veem assim, fazem um diagnóstico, toma aqui o tratamento, vai embora e acabou. Ela tem, eu costumo dizer que não é para veterinário preguiçoso, é para veterinário que gosta de estudar, né? Veterinário que gosta de desafio, porque ela tem uma série de nuances, uma série de curvas que acaba nos derrubando muitas vezes, né? E vocês vão ver ao longo da palestra aí. Vamos lá. Então, o nosso canal é o Virtual Leish, a gente faz teleatendimento, né? Na verdade, eu atendo o Brasil inteiro através do teleatendimento, então eu dou suporte para os técnicos de qualquer estado do Brasil, inicialmente, por enquanto, né? No Brasil. A gente acaba, através do canal, fazendo contato com pessoas de todos os estados do Brasil. Tem paciente na Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E em breve a gente vai estar expandindo ainda mais isso aí, né? E aqui também, né? Vários aqui no Rio Grande do Sul. Então, falando um pouquinho da doença, né? Eu vou dar uma resumida aqui, porque isso aqui é coisa que vocês devem ter visto aí, né? É uma zoonose, né? Transmitida por um flebótomo, que nada mais é que um pequeno mosquito. Na verdade, não dá para se considerar um mosquito, né, porque eles se reproduzem em matéria orgânica, né, ele é mais uma mosca do que um mosquito, mas é um pequeno mosquito que tem voos curtos e que causa uma picada bem dolorida, né. O mais comum deles é a Lutzomia longipalpis, que é o flebótomo que mais comumente transmite a leishmaniose no Brasil. E aqui eu falo de
vetores silvestres. Por que vetores silvestres? Que aqui no Rio Grande do Sul tem uma particularidade em relação ao Brasil. Segundo a Vigilância Sanitária, a região de Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, não tem o Lutzomia longipalpis, segundo eles, né? Os vetores que transmitem a leishmania em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, são silvestres. São parecidos com Lutzomia longipalpis, porém vetores silvestres. O que quer dizer que leishmania na Grande Porto Alegre é doença de regiões próximas à mata. E a gente não tem observado exatamente isso. Nós temos o hospital ali em Viamão, e a gente tem clientes em todas as regiões da Grande Porto Alegre. Tem pacientes positivos em todas as regiões. Tem pacientes em regiões tipo Petrópolis, Jardim Botânico, regiões que não tem mata por perto, né? Então, vai de encontro o que a Vigilância Sanitária fala em relação aos vetores. Mas, né, o que eles dizem é que não foi apreendido ainda o Lutzomia longipalpis na Grande Porto Alegre. Então, é um vetor que se reproduz em matéria orgânica. A gente tem zonas endêmicas em todo o Brasil. Se for pegar um mapa da leishmaniose no Brasil, praticamente em todas as regiões, só 2 ou 3 estados no Brasil que não tem registro, mas também se acredita que não se tem registro porque não se procura, né? Aqui no Rio Grande do Sul não se tinha muito registro. Até hoje a gente tem 42 casos humanos em toda a história, que é muito pouco, né, para a quantidade de casos caninos que a gente tem, especialmente na região da fronteira da Argentina, fronteira oeste, onde tem o longipalpis, né? E segundo a vigilância, o longipalpis já está chegando em Santa Maria, que é o centro do estado, então é bastante importante isso. Basta pegar uma carona num caminhão qualquer, num carro e chegar a Porto Alegre, se é que já não está aqui, né? Então, é uma doença extremamente endêmica na região oeste do estado, né? Só que lá ainda tem aquela questão da eutanásia, positivou a eutanásia, né? Então não é tão desenvolvido o tratamento como é aqui na Grande Porto Alegre. Talvez pelo regime de tratamento que os PETs têm aqui na Grande Porto Alegre em relação ao que se tem na fronteira oeste, né? Então, zonas endêmicas em todo o Brasil. A transmissibilidade é variável por conta da presença do vetor, urbano ou não, ou seja, teoricamente aqui em Porto Alegre a gente não deveria ter leishmaniose em regiões urbanas, mas tem, né? A gente tem. Aí se diz, mas será que o cachorro não foi passear em Águas Claras ou na Lomba do Pinheiro, onde tem bastante, né, mata? E quando a gente vê, será que não nasceu de uma cadela oriunda, sei lá de onde? O importante é que a gente tem zona urbana, né? Eu já identifiquei algo parecido, eu não entendo muito de vetor, mas a gente já visualizou algo muito parecido. Se não é ele, é muito parecido com ele. E a gente mora em Porto Alegre, em região urbana. Enfim, aqui falando um pouquinho da patogenia da doença, né? Vale para lembrar lá a imunologia básica, que vocês todos já passaram. A forma infectante, ela causa reação exacerbada em T helper 2, que é aquela reação imune basicamente humoral, né, de produção de anticorpos. Então, a patogenia da leishmania é o seguinte, a leishmania entra no corpo do animal, e ela é um parasita intracelular, ela acaba forçando o organismo a produzir uma grande quantidade de anticorpos. E é isso aí que é isso que causa lesão no animal. A grande quantidade de complexos de antígeno-anticorpo, em resposta TH2, tá? Então, essa resposta exacerbada imune, e não o patógeno, especialmente, é que causa a deposição de imunocomplexos nos rins, no baço, na pele, e aí causando as lesões que a gente conhece, que a gente vai falar mais adiante, tá? Então, uma das maneiras que se tem de tratar e de prevenir, né, é estimular resposta TH1, né, que é a resposta imune celular, tá? Mas vamos falar mais adiante sobre isso. E lá dentro do consultório, como é que a gente reconhece um cão positivo? Então, assim, eu vou mostrar para vocês alguns sinais clínicos que são os mais comuns, tá? Mas vocês vão ver no final o porquê que ela dá um nó na cabeça da gente. Então, epistaxis, esse cachorro aqui é um paciente nosso, vocês vão ver lá no final da palestra uma foto dele, lembrem ele aqui com esse epistaxis aqui, vocês vão ver ele lá no final como é que ele ficou. Um sinal clínico bem comum, pela trombocitopenia, causada pela utilização, pela vasculite, pela grande utilização das plaquetas no organismo durante a doença, né? Então, causa essa trombocitopenia e, consequentemente, epistaxis.
Isso aqui, que talvez seja uma das mais claras, os sinais clínicos mais claros, né, que é descamação em ponta de orelha e ponta de focinho. Aqui, ceratoconjuntivite seca. Vocês devem ver ceratoconjuntivite seca em tudo que é paciente dessa raça aqui, ou Shih Tzu, ou enfim. Então, para vocês se alertarem que pode ser um diagnóstico diferencial de uma causa de base de uma ceratoconjuntivite seca, tá? Aqui mais um caso de blefarite, descamação de ponta de focinho, ponta de orelha. Essa aqui é a Joana, uma paciente nossa antiga, foi uma das primeiras também. Ela veio sem nada de pelo, ela foi resgatada, não se sabia nem qual era a cor dela. Então ela tinha aquela pele de jacaré, que a gente diz, aquela pele grosseira, né, toda espessada, não se sabia nem a cor dela. Depois ela ficou linda. Talvez no final também nós temos foto dela depois do tratamento. E um dos sinais que o pessoal fala muito também, que é a onicogrifose, um crescimento exagerado das unhas. Tá? Então isso é outro sinal bastante comum assim, nos casos de leite. Vamos adiante. E aqui? Aqui que começa o problema. Aqui a gente tem um animal extremamente magro, né? Perda de peso, dermatites recorrentes, né? não responsivas à antibiótico-terapia. E aqui a gente tem esse pitbull aqui, ó, maravilhoso, lindo, pelo brilhoso. Se vocês olharem para os dois aqui, vocês sabem dizer quem é que é positivo e quem é que é negativo. Fica meio claro, né? Essa aqui é negativo e esse aqui é positivo. Aí que começa o nó na cabeça da gente. Existem 60% dos pacientes positivos são assintomáticos. E aqui, ó, não tem perda de peso, não tem dermatite, não tem descamação de focinho, ponta de orelha, não tem uveíte, não tem coisa nenhuma. Positivo. 1 para 160 no RIF. É altamente reativo, né? E aqui veio para a gente porque era da mesma casa desse cachorro aqui. Essa aqui era clássico que ia dar positivo. Fizemos medula, fizemos tudo que tinha para fazer, negativo. Teste rápido positivo, vocês vão ver o que é isso. A gente foi confirmar ELISA e RIF negativo, não reagente, PCR de medula negativo, raspado de pele positivo para Demodex. Então, não tem como tu pensar numa coisa muito lógica, né? Pacientes da mesma casa, mesmo tutor. E o diagnóstico? Aqui começa a nossa dor de cabeça. O diagnóstico, para mim, né, começa no consultório, com a imunocromatografia, que é o teste rápido, o snapzinho, aquele que vocês devem ver para todo tipo de doença. Ali tem para sinomose, para parvo, para várias, né, Ehrlichia, babese não, Ehrlichia, anaplasma, tá? Esse teste rápido, ele não é o teste de diagnóstico, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, quando dá positivo no consultório, ele é só um teste de triagem, que a gente chama, né? Um teste que não confirma o positivo. A partir dele é que a gente vai para os testes de confirmação. Tá? E aí que pega o veterinário de surpresa. Por quê? Porque aqui o tutor custa pagar lá R$100 um testezinho desse. É positivo, doutor. Não. Tem uma série de coisas pela frente ainda que a gente tem que confirmar. E não satisfeito com isso, depois vocês vão ver a questão de estadiamento. Não basta a gente fazer diagnóstico, a gente tem que estadiar. A gente tem que ver em que condição que esse animal está para ser tratado. Cada estágio da doença tem um tratamento diferente. Tá? E, além disso, tem outras drogas que nós vamos ver lá adiante que são importantes, né, em determinados casos. Tá? Vamos lá. Então, deu o teste de imunocromatografia positivo, a gente vai para o ELISA e para o RIF, que é a imunofluorescência indireta. São testes sorológicos que muitas vezes também dão um nó na nossa cabeça, porque o ELISA ele tem dois valores, né, que é a densidade óptica e o ponto de corte. A densidade óptica tem que ser 1,5 vezes maior que o ponto de corte. E às vezes o resultado do ELISA aparece lá, vocês vão ver, depois eu vou mostrar um teste de ELISA ali para vocês entenderem. Ele dá reagente, a pessoa olha, reagente. E nem sempre o reagente é positivo. Nós temos que ver se a densidade óptica bate 1,5 vezes no ponto de corte. Aqui no RIF é a mesma coisa. Reagente 1 para 40, reagente 1 para 80, não é positivo. Quando dá 1 para 80, a pessoa, vou tratar. Não é assim. 1 para 80 eu digo em cima do muro. Né?
Quando a gente vai pedir esse teste de ELISA e RIF, que são os primeiros que a gente pede para confirmação, depois do teste rápido, é importante que vocês coloquem na requisição que a imunofluorescência indireta com diluição total. Por que isso? Porque os laboratórios fazem a diluição até 1:80, como padrão. E 1:80 não dá para definir se é positivo ou não. Então, quando tu coloca com diluição total, eles vão fazendo a diluição até chegar no ponto certo, o ponto de corte. Então, ele vai de 1:80, 1:160, 1:320, 1:640. A partir de 1:160 já é considerado positivo. Aí bateu o martelo, é positivo, vamos para o estadiamento. Tá? Às vezes, o que acontece? Dá em cima do muro aqui. Aí a gente tem as provas parasitológicas. Tem veterinário que faz a prova parasitológica sempre, né? Eu costumo fazer, principalmente a questão da citologia. Porque a citologia é coisa que dá para fazer dentro do consultório. Dentro de um microscópio, uma coloração básica lá, a gente consegue fazer a citologia. Então, só que a citologia tem um problema. Quando dá positivo, bate o martelo, é positivo. Quando dá negativo, a amostra pode não ter a leishmania e ele pode ser positivo. Então a citologia também não é, ela confirma quando positivo, mas não tira fora quando negativo. E a gente tem medula e linfonodo para trabalhar, especialmente, a gente pode trabalhar no consultório também a medula e o linfonodo, né? Também a imunohistoquímica, só que tem um preço um pouco mais alto, eu acabo não fazendo. Mas a medula e o linfonodo a gente pode fazer citologia também na clínica, facilita bastante. Quando isso dá negativo, a gente vai para as provas moleculares, que é PCR, né? E o PCR ele pode ser quantitativo ou qualitativo. Qual é a diferença? Se tu quer só o diagnóstico, pode ser o qualitativo. Ele é um teste mais rápido, o laboratório te dá um resultado mais cedo, tá? Mas ele só te diz se é positivo ou negativo. Qual é a importância do quantitativo? Vocês vão ver depois lá, no tratamento, que a grande função do tratamento é redução da carga parasitária. O que significa isso? Quando a gente quantifica no PCR a carga parasitária na medula, especialmente na medula, a gente consegue ver lá um valor daquele animal, X milhões de partículas por ml de sangue, ou de medula. Quando a gente for fazer o controle, a gente simplesmente compara o quantitativo de de 4 meses depois com o quantitativo que a gente fez lá no diagnóstico. Então, o quantitativo serve para isso. Na prática, eu não costumo fazer, porque o PCR, em geral, ele te dá um custo mais alto. Coletar medula, no meu caso lá, eu coleto medula de externo, mas para mandar para o laboratório, eles pedem uma quantidade que precisa ser tirada de osso longo. Então, eu preciso sedar esse animal, anestesiar. Então, encarece um pouquinho o procedimento, que o que faz se eu não preciso de PCR, eu não faço. Se eu chego a fechar o diagnóstico aqui no ELISA e no RIF, para mim já basta. E eu vou mostrar para vocês depois como é que eu acompanho esse animal para saber se ele diminuiu ou aumentou a carga parasitária. Tem outras maneiras da gente ver isso também, tá? Sempre importante notificar após o diagnóstico, mas após o diagnóstico, né? Não, tem gente que fala que isso é uma coisa que não está bem esclarecida, pelo menos para mim, né? Se notifica com uma suspeita ou se notifica com um diagnóstico definitivo, né? Eu acabo notificando com o diagnóstico definitivo, né? Mas a vigilância pede muitas vezes que tu faça, após o teste rápido já notifica, porque daí eles vão fazer o estudo epidemiológico, porque segundo eles, o animal que deu positivo no teste rápido, mesmo que ele não confirme nos outros, ele é um animal que teve contato com leishmania, portanto ele está dentro do estudo epidemiológico que eles têm que fazer, tá? Vamos adiante. Isso aqui é um exemplo, tá, que eu estava falando para vocês, do ELISA e do RIF, ó. Tá vendo esse valor aqui de OD, é a densidade óptica? Ela tem que ser, ó, ele é reagente, e ele é 2 e aqui é 0,6, então ele é 1,5 vezes mais. Se ele fosse, aqui ó, se ele fosse aqui 686 e aqui fosse 687, ele seria reagente, mas para nós ele não seria positivo, porque ele não tem 1,5 vezes o valor da OD em relação ao ponto de corte, que é o cutoff, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó, reagente 1:160. Esse é positivo, porque está acima de 1:80. Aqui a gente tem um aqui na trave, ó. 0,35, se tu for botar na calculadora aqui, talvez tu encontre aqui 1,5 vezes, né? É pouquinha coisa aqui, está na trave aqui. E aqui 1:80. Esse animal aqui eu faria um PCR de medula, por exemplo.
tá? Para confirmar, porque ele não é perfeitamente confirmado. Tá? Também tem uma coisa, né, que a gente pode fazer também, considerar os sinais clínicos. Né? Às vezes os sinais clínicos são muito claros e acaba que a gente, né, pode, mesmo batendo na trave aqui, passando de um e-mail, a gente pode considerar positivo, dependendo muito da clínica do animal. Ah, porque é um tratamento para o resto da vida. Então, se eu assumir que ele é positivo, eu tenho que assumir que ele é positivo para sempre. Né? Então, isso é uma responsabilidade para o tutor, para nós, para a vigilância sanitária. Né? Aqui é um fluxograma de abordagem diagnóstica. Tá? Então, é mais ou menos o que eu falei para vocês ali. A sorologia é feita no consultório, né? a básica, ali, monocromatografia. Né? Se der positivo em título alto, sorologia é que ele já considera ELISA e RIF. Né? Positivo, título alto, né, presença de sinais clínicos, né, com infectado aqui. O negativo, se ele tem suspeita clínica, ele vai para os testes moleculares para confirmar, mesmo dando negativo na sorologia. Tá? Então isso aqui é que dá um nó na cabeça da gente, porque o positivo nunca vai ser perfeitamente positivo e o negativo também não. Então a gente tem que considerar várias variáveis aí para a gente poder tratar realmente esse animal. E assumir a responsabilidade. Nós vamos assumir uma responsabilidade para o resto da vida do animal. Aqui a gente entra no estadiamento. Uma vez que a gente diagnosticou e deu positivo, a gente vai para o estadiamento. Estadiamento, segundo o Brasileixo, que é o órgão brasileiro composto por vários pesquisadores de renome na área no Brasil. Essa tabela que vocês encontram no site do Brasileixo, tem um guia lá, não precisa nem, eu só vou falar por cima, vocês, quem quiser, quem tiver interesse, quem nunca viu, vai encontrar lá. Tá? O que diz esse estadiamento, assim, resumindo? Né? Estágio 1, aquele animal que positivou com anticorpos baixos, com baixos anticorpos, né? Sinais clínicos ausentes, resultados laboratoriais de estadiamento bons. Né? Esse animal vai só receber imunoterapia e imunomodulação. O que significa isso? Imunoterapia, vacina Leishtek em duplas doses, 3 vezes, repetindo a cada 6 meses. Imunomodulação, domperidona, é um medicamento humano que a gente utiliza para fazer a imunomodulação. O prognóstico do estágio 1 é bom. Tá? Depois vocês vão ver, nós vamos fazer um controle desse animal ao longo de 4 em 4 meses, e a ideia é manter esse animal em estágio 1. Né, manter esse animal sem sinais clínicos. Né? A gente sabe que cura clínica ele pode ter, mas cura parasitológica ele não vai ter. Então a gente tem que manter ele aqui, ó, nesse estágio aqui sempre. Esse é o desafio que a gente tem. Estágio 2, né? A gente tem a mesma sorologia positiva, aqui diz negativa ou positiva, né? Mas com a prova parasitológica positiva. Né? Na maioria das vezes, assim, com poucos sinais clínicos, ausentes ou leves, né? Ou seja, aquele animal que tem só uma feridinha na ponta da orelha, aquele animal que tem um linfonodo 2 aumentado, né? Que tem uma onicogrifose, mas que está bem, está brincando, está esperto, está comendo. Né? Esse animal, ele sorologicamente fraco, ele não reage muito bem, mas também não tem muitos sinais clínicos, estágio 2. O importante do estágio 2 e do estágio 3 é que os prognósticos são bons. É aqui que está a grande maioria dos nossos pacientes. É aqui que a gente consegue ter, em geral, sucesso. E por que eu coloco o 2 e o 3? O 2 e o 3 se diferem somente pelos sinais clínicos. Né? O estágio 2 e 3, eles não têm lesão renal ainda, né? Que é o pior de tudo, vocês vão ver depois. A lesão renal é o que tem de mais grave na leixa. Ou seja, aqueles animais que, por um período maior, sofreram ação da deposição de imunocomplexos no rim. Então, eles fizeram doença renal, ou melhor, não fizeram ainda doença renal, então eles têm, consequentemente, um prognóstico bom, e no caso 3, bom a reservado. Esses 2 estágios aqui é onde entra a maior parte dos tratamentos, é onde entra imunoterapia com a vacina, imunomodulação com a domperidona, o halopurinol, que é um leishmaniostático, é um medicamento humano também, usado para gota, né? Ele é um leishmaniostático, e a miltefosina, que é um milteforam, que é a medicação preconizada hoje para tratamento de leishmaniose no Brasil. Único, tá?
Mas isso é só no Brasil. Fora do Brasil já tem outras drogas, e drogas até que são utilizadas aqui que a gente é proibido de usar. Depois a gente pode falar um pouquinho delas. Tá? Então, estágios 2 e 3, aqui, que são aqueles positivos, sorologicamente reativos, prova parasitológica positiva, porém sem lesão renal. Creatinina boa, proteinúria ausente ou fraca, né? Pressão arterial legal, SDMA no limite, né? Esse são os pacientes de estágio 2 e 3. Estágios 4 e 5, são aqueles um pouco mais graves. A gente recebe frequentemente animais assim, animais com creatinina começando ali em 2, 3, até 5, a gente considera aqui estágio 4. Ele já vai ser estadiado pela íris também, né, pela doença renal na íris, né, que é o órgão internacional que faz esse estadiamento para a doença renal, inclusive em humanos e em animais, tá? Estágios 4 e 5, prognósticos reservado a pobre, né? São aqueles animais que já estão com a consequência da doença um pouco mais avançadas. Então, além do protocolo que a gente utilizou aqui na imunoterapia, imunomodulação, alopurinol e metefosina nos estágios 2 e 3, eles vão fazer a mesma coisa, porém com protocolos de íris somando-se, né, para a gente poder tirar ele da doença renal. Então a gente vai ter que abrir mão de drogas para melhorar a questão da pressão arterial, a gente vai ter que fazer drogas nefroprotetoras, a gente vai ter que usar uma série de coisas para poder baixar, né? Provavelmente esses animais vão ter que ir para fluidoterapia, se tiver condições de consultar um nefro junto, de fazer hemodiálise, tudo isso são possibilidades que as pessoas acabam não fazendo na prática, tá? Porque tudo isso aqui que nós já falamos em estágio 2 e 3 e 1 tem um custo elevado, tá? Imunoterapia, a vacina é uma vacina cara, em dupla dose ela é duplamente cara. Repetindo 3 vezes, ela é 6 vezes cara, né? E repetindo a cada 6 meses tudo isso, então tudo isso é caro. Os exames de controle tem que ser feito a cada 4 meses, não são exames baratos, tá? Mas tem que ser feito. Então, uma vez que o tutor optou pelo tratamento, a gente tem que deixar muito claro que isso aqui vai ser para o resto da vida. Nós vamos ter que estadiar ele sempre, a cada 4 meses. E, se possível, antes dos 4 meses, tá? Isso eu tenho notado na prática. O brasileiro preconiza no manual dele fazer estadiamento a cada 4 meses. Eu tenho visto que para alguns pacientes não está sendo suficiente. Eu tenho visto casos de animais que fazem tratamento e que acabam voltando nos 4 meses já com a creatinina lá em cima. Mesmo bem, né? Animal comendo, brincando, o tutor relatando pra gente que o animal tá bem, tá faceiro, tá? Outro animal engordou, vai fazer função renal da alterada. Tá? Então, o ideal é terminar o tratamento inicial com milteforam, primeiro ciclo, e depois, o que eu indico, né? E acabar fazendo lá a relação proteína-creatinina urinária, o SDMA, e outras provas de função renal para a gente antecipar esse problema da função renal. Diga. Então, assim, não é fácil, tá? Tanto é que isso não é eu que estou dizendo. Se tu for olhar aqui na tabela do Brasileixo, ó, de reservado a pobre no estágio 4 e pobre no estágio 5. Isso aqui é real, tá? Isso aqui, às vezes, tu pega um animal no consultório, o animal chega bem, só vem para fazer o exame de controle. Tu vai olhar ali, tá 8 de creatinina. Daí, sem falar nos outros testes, a gente faz inicialmente só a creatinina. Aí tu diz, olha, é grave, tem que internar. Aí o tutor, não, mas eu não vou internar, não vou gastar, agora que ele está bem, eu já gastei um monte aqui, eu vou deixar ele internado para quê? Aí, né, como aconteceu semana passada, né, 4, 5 dias depois o cachorro está lá para internar, passando mal, vomitando, nauseando, perdendo peso, tá, com diarreia, com sinais de doença renal crônica. Tá? Então, e aí, assim, sinais de doença renal crônica, muitas vezes até sem alteração de ultrassom, sem alteração de imagem, alteração clínica mesmo, né? E muitas vezes tu não consegue reverter, a maioria das vezes tu não consegue reverter. E isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a pessoa olha para o animal, não, o veterinário está querendo fazer eu gastar, eu já gastei tudo que eu podia, não vou gastar mais, né? E esse é o grande erro, né? A gente tem que se fazer confiar desde o princípio do tratamento. A pessoa tem que confiar em ti. Eu digo que tratar leite é uma relação de amor com o tutor e o veterinário. É uma relação de amor. Eles têm o WhatsApp da gente, eles ligam pra gente 11h30 da noite, 6h30 da manhã, 5h30 da manhã. Esses dias eu estava no congresso lá no Brasileiro, 4h30 da manhã me liga um tutor.
manda mensagem. Ah, desculpa a hora. Desculpa. Então, assim, é comum isso. É comum. E eu tenho que responder, tá? Porque eu me dispus a fazer isso. Isso aqui é um negócio apaixonante, porque tu monta um quebra-cabeça aqui, né? E tu vai desvendando, e tu vai criando uma confiança da pessoa, que a pessoa... Tu faz amizades, tu faz relações aqui, né? Então isso é muito legal. Legal para nós, né? Mas para o cachorro, quando chega nisso aqui, é um pouco mais complicado. Tá, gente? Vamos adiante. Drogas que podem colaborar no tratamento. Tá? Tem outras tantas, eu vou falar de algumas aqui, tá? Prednisona, né? Eu costumo usar bastante naqueles casos em que tu tem uma reação imune muito exacerbada. Naqueles casos de RIF lá 1 para 1.200 e pouco, RIF de 1 para 640. Anemia hemolítica é bem comum, né? Anemia hemolítica a gente costuma usar prednisona. E assim, eu perdi o medo a partir desse último Brasileixo. Questionei vários pesquisadores lá, e tinha muito medo de usar prednisolona em casos de falha renal, de doença renal, né? Em casos em que a creatina já estava mais aumentada, né? Eu perdi o medo. E a gente tem resultados maravilhosos. Não é sempre que a gente utiliza, mas o corticoide, quando tu sabe usar e tu utiliza ele na dose certa, né? Com aquelas doses decrescentes, ele funciona muito bem, tá? Os inibidores de ECA a gente costuma utilizar quando a gente faz controle de doença renal, especialmente, né? Esses animais acabam tendo problema com pressão alta, e a pressão alta com proteinúria, você sabe onde é que vai parar, né? O rim vai para o saco rapidinho. Então a gente tem que trabalhar na pressão arterial para tentar diminuir a proteinúria, para tentar diminuir a progressão da doença renal. E isso aqui é bem importante. Isso aqui a gente, eu talvez assim até início desse ano eu utilizava assim muito pouco. Hoje eu utilizo em praticamente, não digo todos, mas em quase todos que tem já indicação ou indício de início de doença renal. Aqueles animais com SDMA um pouquinho alterado, com a relação proteína-creatina urinária já saindo do normal, com aqueles animais que fazem um EQU simples, que já tem 2 traços lá de proteína na urina. Já dá para pensar nisso aqui. Porque, tu sabe, né, com proteína alta e pressão forte, não vai muito longe o rim dele. Né? O que a gente quer é que ele prolongue a vida. Né? Ômega 3, bastante utilizado, tá? Porque ele é nefroprotetor. Não sei o mecanismo de ação dele, mas ele funciona muito bem, é bastante utilizado. As beta-glucanas, né, que são imunoestimulantes a nível de intestino, funcionam bem também. A gente tem o Ipromune, que é um medicamento que a gente costuma indicar bastante, não tem no Brasil, né, costuma indicar bastante. E tem o Defensin, que é outro medicamento que também tem beta-glucana, que é bem comum aí é do laboratório Koenig, eu acho, se não me engano. Bem importante, os meus pacientes usam bastante. O Propionibacterium acnes, que é o Infervac, né, que é um produto também que estimula a resposta TH1, né, que é um imunoestimulante de resposta imune celular, bem importante para usar junto com a imunoterapia. Empiricamente, tá? Isso aqui é coisa que eu trouxe agora, fresquinho agora do Brasileixo. Tem alguns pesquisadores que utilizam, tá? Existem trabalhos do Propionibacterium acnes em Leishmania amazonense e brasileira, mas em Leishmania infantum não. Mas na prática tem vários pesquisadores que já utilizam isso aqui e tem bons resultados, tá? Então é meio empírico, mas que tem algum fundamento. Provavelmente logo vai aparecer algum trabalho aí já comprovando isso aqui. Colírios lubrificantes, em casos de cerato conjuntivite seca, bastante usados. Tá? Alguns colírios lubrificantes, alguns colírios com antibiótico, quando se tem blefarite também é comum utilizar. A ozonioterapia a gente utiliza bastante, especialmente naqueles animais que têm doença renal. Eu gosto de usar, a gente faz a ozonioterapia retal e faz a ozonioterapia em alto hemo menor. É bem importante. Quando eles têm que fazer transfusão, eu acrescento ozônio também para um efeito melhor. Eu tenho bons resultados, mas não tenho trabalhos para indicar a respeito disso aí. Mas é algo que ajuda bastante. Além disso aqui, tá, logo vocês vão ver, vai sair isso aí em trabalhos. A gente não pode usar ainda, não é tolerável que se use. Inclusive, a gente pode ser...
pode sofrer processo ético de conselho, né? Se a gente utilizar oficialmente a marbofloxacina no lugar do milteforam, é algo que dá para ser usado, tá? E tem protocolos já com o cetoconazol e metronidazol, né? E outro, acho que é um outro antifúngico no lugar do cetoconazol, que eu não lembro o nome agora, junto com o metronidazol. Então são protocolos, não são protocolos novos, tá? Mas são trabalhos que estão sendo feitos para que seja liberado o tratamento. Então tem algumas drogas que logo vão ser liberadas também, e a gente vai poder ter outras opções. Por enquanto, né, a gente só tem o milteforam, por isso que ele é caro, né? Ele é um trabalho que foi feito com muito cuidado, com muito critério, né, com um xenodiagnóstico, uma população fechada, um tempo atrás, acho que foi em 2016, acho que foi liberado. E isso gera um grande custo para o laboratório. O laboratório investe muito nisso e aí, consequentemente, acaba encarecendo o preço final, né? Mas isso, a gente acha que com o tempo isso vai perdendo peso. E o monitoramento dos positivos, né? Então eu coloco aqui, deve ser realizado a cada 4 meses, isso via de regra, né? Eu recomendo que se faça a avaliação de função renal logo após o tratamento inicial. E o que é isso, né? A doença renal é uma doença silenciosa. Então, como eu disse para vocês, às vezes tu faz o tratamento e o animal apresenta doença renal, está bem clinicamente e começa com uma lesão renal. Então, antes que ele aumente a creatinina, ou seja, quando ele chega lá, quando chegar com a creatinina alta, é porque já, né, praticamente ele já foi para o estágio 4 e 5, e aí já começou a complicar a vida dele. Então, antes que isso aconteça, a gente começa a avaliar isso aqui, ó, pressão arterial, que é simples de ver, avaliação de relação proteína-creatinina urinária, SDMA, são parâmetros de avaliação de doença renal e de progressão de doença renal bem precoce. Então é importante que se faça isso antes dos 4 meses. Eu recomendo assim, ó, terminou o tratamento, 28 dias de milteforam, na verdade não termina o tratamento, né, mas terminando o ciclo de milteforam, de 28 dias, se faz uma avaliação de doença renal precoce. Isso é o ideal, tá? Porque daí, com certeza, se não tiver nenhum indício de doença renal aqui, dali nos 4 meses, tu vai ter maior chance de não utilizar de novo o milteforam. Porque uma vez que... Eu chego a pegar casos assim que o animal não está com a doença ativa, não tem... Vocês vão ver ali, não tem globulinemia, não tem proteína C reativa aumentada, ou seja, não está com a doença ativa, mas tem falha renal já nos 4 meses. E aí que complica toda a nossa vida. Tá? Então, assim, os exames que a gente faz para monitorar a cada 4 meses são esses aqui. Hemograma, ureia, creatinina, LTST, proteína total, né, e a relação albumina-globulina. Tá? Bem importante, porque em caso de doença, a albumina baixa e a globulina alta. Globulina, lembrando, né, são os anticorpos, é o que a gente não quer que aumente. E a proteína C reativa, que é um marcador de inflamatório no organismo, bem importante. Então isso aqui é a maneira que eu encontrei de avaliar a progressão da doença. Porque o que acontece lá, eu falei para vocês do PCR quantitativo, né? A gente medir carga parasitária. Se a gente faz a proteína C reativa, a gente não mede carga parasitária, mas a gente mede o nível inflamatório do organismo, né? Então, o que acontece? Se a gente tem muita reação antígeno-anticorpo, a gente tem muita inflamação no organismo e, consequentemente, muita proteína C. E muita globulina. Então, esses dois parâmetros aqui, a relação albumina-globulina e proteína C reativa, para mim serve para a gente estadiar esse animal nos 4 meses para saber se ele está com a doença ativa ou não. Tá? E os resultados? Então, essa aqui é a Joana, aquela que estava dentro de uma caixinha lá no início, né? Toda falhada de pelo, toda feia. Essa cadela foi resgatada já idosa, né? Ela durou, depois do tratamento, acho que durou, sei lá quanto tempo, mas um ano e meio, talvez, um ano. Muito idosa, acabou morrendo de falha renal, mas provavelmente ela deva ter sido exposta à doença por muito tempo, né? Foi resgatada já em uma condição bem precária. Aqui é um outro resultado, né, da preta, outra cadela que ficou super bem, né, que precisa ter a sequência para continuar assim, porque senão volta a ficar assim, rapidinho. Depende, ali eu não falei exatamente de protocolo, tá? Mas quando a gente falou de estágios ali, estágio 3 e 4, 2 e 3, que são os mais comuns,
Quando eu falei ali de alopurinol, domperidona, vacina, imunoterapia e o miltefuran, eu não falei de tempo, mas o miltefuran tem um ciclo de 28 dias. Tá? A gente fala do tratamento, no fim do tratamento, mas ele não acaba. O miltefuran tem um ciclo de 28, que pode se repetir, dependendo se o animal voltar assim ou voltar com aqueles exames alterados ali que eu falei para vocês. A gente tem o alopurinol para uso contínuo, porque o alopurinol ele é leishmaniostático, então ele age na medula, fazendo com que a leishmania não se reproduza, né? O alopurinol, então, uso contínuo, e a domperidona eu uso por 60 dias, né? Até diminuir essa resposta imune aí, eu fazer a imunomodulação, tá? Então, e a vacina, como eu falei para vocês, o protocolo de imunoterapia pros positivos, vacinas duplas doses, 3 vezes, cada 21 dias, e depois a cada 6 meses, duplas doses também. Tá? Isso tem que ficar bem certinho, porque a vacina, é diferente da vacina que a gente está acostumada, de parvo, sinomose, vacinas de vírus, né? Ela é uma vacina de protozoário, então ela não impede que a leishmania entre no organismo. Diferente do sinomose. A sinomose entra e o anticorpo pega. Aqui nós não trabalhamos com anticorpo. A gente quer, com a vacina, estimular a resposta imune TH1, né, que é a resposta imune celular, né, macrófagos. Então, a leishmania ela só não vai entrar no corpo se a coleira evitar que o mosquito pique, né? Mas ela não vai, a vacina não vai evitar. Por isso que diz, essa vacina não funciona. Não, ela não evita que o animal tenha leishmaniose, mas ela desvia a resposta imune para, se entrar uma leishmania, fazer resposta imune TH1, tá? Então, o que eu estava falando para vocês, né? Resultados, conexão. Essa foto eu acho show de bola, porque o cachorro olhando para mim, assim, parece que agradecendo, né? Isso é muito... Essa parte é maravilhosa, tá? É a melhor parte. Então, assim, esse aqui é um cachorro que também durou, acho, uns 4 anos de tratamento. Acabou morrendo de osteosarcoma, nada a ver. Ele apareceu com uma lesão óssea. É o Gordo, o nome dele. O Gordo apareceu com uma lesão óssea que a gente achou que fosse uma osteomielite, porque a leishmania também causa osteomielite. A leishmania causa tudo, né? É uma praga. E a gente acabou tentando tratar de novo, não resolveu, fiz a amputação, e aí apareceu, era osteosarcoma, ele durou mais acho que um ano, com uma pata dianteira amputada. Não morreu de leishmaniose, morreu de osteosarcoma, fez metástase e depois acabou. Mas também morreu velhinho, né? Alívio, essa aqui é uma cachorrinha que está lá internada até hoje, está internada lá uns 40 dias, essa aqui é pequena, olha como é que ela era antes, ela tinha uma lesão ulcerativa aqui, ó, na ponta do nariz, isso aqui é a evolução dela, ó. Hoje ela tem só uma cicatriz, assim, ela voltou, né, ela piorou, voltou, e hoje ela está tendo alta praticamente, né, tendo alta, ficou uns 40 dias internada, ela está tratando há uns 4 anos, né, 4 anos atrás ela era assim, passou por 2 ou 3 veterinários em Porto Alegre, que dava um ciclo de miltefuran e mandava parar. E deu, esse era o tratamento. Daí ela chegou até nós, a gente fez o tratamento, ela ficou maravilhosa. Passou uns 2, 3 anos, começou a piorar, começou a fazer blefarite, fez uveíte, agora ela está cega, mas a gente melhorou a blefarite, ela não tem mais lesão na ponta do nariz, ela fazia, essa foi uma das que eu comecei a usar a prednisona, ela fazia anemia hemolítica, o hematócrito dela não passava de 18. E ela praticamente bem com o hematócrito de 18. Fazia 11, chegou a fazer 9, só esse ano ela deve ter feito umas 4 transfusões. E agora, com a utilização da prednisona, melhorou bastante, não está mais fazendo anemia autoimune, está na segunda dose da vacina agora de novo, porque ela parou um tempo, ela deixou de fazer, porque disse que a vacina fazia mal, e a vacina tem um grande problema, ela é bem reativa, né, causa bastante reação, e o animal para de comer 2 dias, 2, 3 dias, é bem xarope mesmo a imunoterapia. Então a gente internou ela, a última vez que ela internou agora, ela internou com epistaxis, faz uns 40 dias. A tutora chegou, entregou na minha mão e disse, agora eu quero eutanasiar. Eu disse, então tu faz o seguinte, dá ela pra mim e eu vou tratar por minha conta, eu tenho medicamento aqui e vou tratar, não vou eutanasiar ela. Porque, a gente cria uma relação, né? A gente cria uma relação de amor com os bichos. Esses bichinhos aqui, esses que eu tirei foto aqui, são meus pacientes. E eu costumo dizer que os meus pacientes, eles parecem como se fossem meus cachorros, né? Meus cães. E essa aqui tem um carinho especial. Eu ia na casa dela fazer uma aplicação de medicamento. Ela mora perto da minha casa, eu vou lá levar receita para ela. Entro lá, tomo chá. Então, assim, tu tem uma relação com a pessoa, né? E eu disse, não, eu quero para mim, dá ela para mim. Né? E a tutora olhou e disse, não, doutor, não é bem assim, né?
vamos tratar então. Daí ela deixou e fechou o olho, deixou para morrer. Né? E aí a gente começou um novo ciclo de milteforam, eu entrei com a prednisona, agora já está na segunda dose da imunoterapia e ela vai embora bem, tá gordinha. Tá? Com ozônio também, né? Também fez ozônio. Então, essa cadela, como é que a gente estabiliza ela? A gente faz a dose imunossupressora de cara. Tu pode usar 4 mg CID ou 2 mg BID inicialmente. Faz aí uns 7 dias, né? Porque tu tem uma anemia hemolítica, né? Causando silenciosamente uma anemia complicada da gente lidar. Pô, 4 transfusões num ano só. Né? A gente tem uma doadora lá, que é uma doga argentina, a gente diz que se a gente coletar sangue da tigresa ou da pequena, dá no mesmo, porque é o mesmo sangue, né? Tanto que ela já doou para a pequena. Então, 4 transfusões. Espero que não faça mais, agora com o uso da prednisona. Né? E ela vai para cá. Assim, isso aqui é muito satisfatório. Tu pegar um animal desse e entregar para o tutor, por mais que ela não está com o olhinho assim, ela está cega agora. Ela fez o VIT, fez glaucoma e aí não tem mais volta, né? E ela está bem. Tu olha para ela, ela está lá, faceirinha. Vai embora para casa essa semana, se Deus quiser. Tá? Felicidade. Esse senhor aqui, ele é meu vizinho, né? Vizinho do hospital. Ele era meu cliente, sempre foi. E aí ele teve um cachorro com leite e ele levou lá no veterinário, lá na Zona Sul. E aí o que aconteceu? O cara fez diagnóstico positivo e o veterinário disse, mas só eutanásia, não tem outro que fazer, não tem o que fazer com essa doença. E aí ele eutanasiou outra cachorra, que era outro Doberman. E aí, quando foi para eutanasiar essa aqui, ele levou medo e disse, não, vai lá, falar com ele. Pô, mas eu vi para o veterinário que tratou comigo a vida toda, não sabia que ele tratava isso. Levou. Essa cadela aqui tratou também por uns 3 anos, eu acho. Muito bem, sempre permanecendo assim, ó, gordinho. Depois ela começou com diabetes e aí o tutor não se coordenou mais, ela acabou vindo a óbito, mas também não morreu de leishmaniose. Tá? Então, aquela coisa assim, é conexão mesmo, né? E esse aqui é aquele cachorro da Epistax, que eu mostrei para vocês lá, né? Ele veio para mim, inicialmente não com Epistax, ele veio para mim com uma luxação de cotovelo. Ele fez uma artrodese aqui e logo em seguida começou com descamação de ponta de focinho durante o tratamento ortopédico aqui. E aí acabou me diagnosticando. E esse aqui, ele depois do final do tratamento do milteforam. É um vagabundo ordinário, está em tratamento até hoje, está super bem. Está lá, só vai rigorosamente nos dias certos para fazer os estadiamentos, né? Tá, gente? Esses são os meus contatos, caso vocês precisem de alguma coisa, né? Os meus telefones, celulares, precisar alguma informação via WhatsApp ou via canal aqui, Virtual Leite, quem puder curtir lá, Hospital Veterinário Prontovet, Virtual Leite são os nossos canais. Muito obrigado. Tiago, mais uma vez, obrigada por estar aqui. A gente queria te dar uma lembrancinha da Lacan.